A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero chamar a sua atenção para ler a palavra de Deus comigo no livro de Gálatas 3, versículo 26 ao versículo 29, que está escrito assim: Os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero falar para vocês hoje é que em nossos dias os ensinamentos de muitos pastores aí é que o povo gentil substituiu o judeu, que a igreja do gentil substituiu Israel e que Israel não é mais o povo de Deus e nem faz parte da redenção do povo de Deus. Então eu quero falar desse assunto hoje, porque esse é um ensinamento mentiroso, sem base nas escrituras, porque os apóstolos ensinaram que no reino de Deus só existem filhos de Abraão, tanto judeu como gentil, porque só existe salvação através do Senhor Jesus Cristo. Fora disso aí, não existe salvação. Quando Paulo diz que, pois que os que em Cristo foram batizados, se revestiram de Cristo, Paulo não está se referindo ao batismo com água. Paulo está se referindo ao batismo com o Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, se vocês são de Cristo, é o que Paulo está falando, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então aqui, tanto judeu como gentil. Por isso que no reino de Deus só existe filhos de Abraão. Agora, eu quero chamar a sua atenção para ler Efésios junto comigo. Efésios 2, versículo 11 em diante, que diz assim: a nova humanidade em Cristo. Eu estou lendo na Bíblia NVI, mas você pode ler na Almeida, em outra que você tem em casa. Então, vamos lá. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentil por nascimento e chamado incircuncisão, pelo que se chama circuncisão, feito no corpo por mão humana. Agora Paulo está se falando aqui do gentil, que anteriormente, tá? E que naquela época, Paulo falando para o gentil, naquela época vocês estavam sem Cristo, o gentil estava sem Cristo, separados
da comunidade de Israel. O gentio estava sem Cristo e separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui, Paulo se refere ao gentio. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aproximado de quê? De Israel, porque o gentio estava longe, separado da comunidade de Israel. Agora, pelo sangue de Cristo, eles que estavam longe foram aproximados. Então, agora o gentio não é mais gentio, ele é povo de Deus, ele é filho de Abraão, mediante a fé em Cristo, tanto judeu como gentio. Então, não existe a igreja substituir Israel. Isso é um ensinamento falso. Tanto gentio como judeu, em Cristo Jesus é um povo só. Então a igreja de Deus, ela é composta de judeus e de gentios, é um povo só. Então agora não é mais gentio. Em Cristo Jesus, vocês são filhos de Abraão, tanto judeu como gentio, que crê em Jesus Cristo. Aí, no verso 14, Paulo fala, pois ele é a nossa paz, falando de Cristo, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, porque de ambos os povos Cristo agora fez um. E anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. O objetivo dela era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, o que é que Cristo fez? Reconciliou os dois em um corpo, judeu e gentio, em um corpo só, um povo só. Quem é o corpo aqui? A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando Paulo se refere, Efésios 2,15, na sua carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, não são os mandamentos de Deus que foi desfeito na morte de Cristo. Lei dos mandamentos são dogma, leis de homem, mandamento de homem. Então, no grego, lei dos mandamentos são dogma, são lei de homem e mandamento de homem, não os mandamentos de Deus. Então, Deus reconciliou os dois em um só povo, tanto judeu como gentio. Agora, no 17, Paulo diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, gentio, e a paz aos que estavam perto, judeu, pois por meio dele, tanto nós, judeu, como vocês, gentio, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então agora,
através do sacrifício do Senhor Jesus, tanto judeu como gentil tem acesso ao Pai. Por quê? No 19, Paulo diz: portanto, vocês já não são estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a principal pedra da esquina. Então, não acredita nisso não, que a igreja é o Israel de Deus, que a igreja substituiu a Israel. Isso é um ensinamento falso. Deus não rejeitou o seu povo que ele escolheu. É isso que Paulo fala aos Romanos 11. Agora, olha que coisa interessante. Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 35 ao versículo 37. Meu irmão e minha irmã, não acredita no que eu estou falando, não. Acredita no que a palavra de Deus fala. Olha o que Deus falou para Jeremias. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, eu pergunto para você hoje, existe sol? Existe lua? Existe estrela? Existe o mar? E as suas ondas e as suas ordenanças? Então jamais Israel deixará de ser o povo de Deus. Se vocês querem que Israel deixe de ser o povo de Deus, essas ordenanças que Deus ordenou aqui, elas têm que desaparecer, mas elas não desapareceram. Elas existem, porque a promessa de Deus para com seu povo é eterna, meu irmão. Agora, no 37, assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Então tá aí. Não acredita no que eu estou falando, não. Leia as escrituras, meu irmão e minha irmã. Por exemplo, aos Romanos 11, versículo 1 ao versículo 5. Preste atenção. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Aqui é uma afirmação. E Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Outra pergunta, meu irmão e minha irmã.
Aqui é uma interrogação, outra pergunta. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Outra pergunta, qual foi a resposta divina? Paulo está perguntando para vocês qual foi. Para aqueles que diz que Deus rejeitou Israel, que Israel não faz mais parte da redenção de Deus, isso é um ensinamento falso, isso é um ensinamento diabólico, porque isso não tem base nas escrituras, meu irmão e minha irmã. Preste atenção, a resposta de Deus: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal, que não se contaminaram com idolatria, com nada, tá? Deus reservou. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então, nos nossos dias, há um remanescente escolhido pela graça de Deus. Aquelas pessoas que crêem no Senhor Jesus. Agora, Romanos 11, versículo 25 ao 27. Todo o Israel será salvo. Irmão, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude do gentio. Então, o endurecimento veio sobre o povo de Israel, foi em parte, até que a plenitude do gentio haja entrado. Então, Paulo disse que quando essa plenitude do gentio houver entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Ó, meu irmão, isso o apóstolo Paulo tirou do profeta Isaías, Isaías 59, versículo 20 ao 21, versículo 27, 9, Jeremias 31, versículo 33 e 34. Então, Paulo estava falando a respeito das profecias de Israel, a única nação, o único povo do mundo, do planeta, que tem promessa de Deus de todos eles ser salvos depois da plenitude dos gentios houver completado, é Israel. Toda a nação de Israel será salva. É a promessa de Deus. Então, não existe isso que a igreja é o Israel de Deus, que quando as escrituras diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o seu Deus, aí você tira o nome de Israel e põe o seu nome, porque Israel não existe mais. Meu irmão, isso é falso, isso não é verdadeiro não, isso é ensinamento de homem. Quando a plenitude do gentio houver entrado, o tempo da salvação do gentio é agora, é agora.
Se você rejeita o Senhor Jesus agora, não há mais salvação para você não. Então, não creia nisso não, que Deus vai arrebatar a igreja secretamente, que o povo de Israel vai passar pela grande tribulação. Isso é um ensinamento falso. A igreja de Deus, ela é composta por judeus e gentio, o povo de Deus. Então, quando vir a grande tribulação, tantos cristãos, todos que estão em Cristo Jesus, vai passar pela tribulação, tanto gentio como judeu. Todo mundo vai passar pela grande tribulação. Esse arrebatamento secreto, ele é falso, ele é novo, isso é teoria de homem. Lê os evangelhos, como São Mateus 24, 25, vocês vão ver que a igreja vai passar pela grande tribulação. Lê os evangelhos de Lucas, meu irmão. Lê os evangelhos de Marcos. A igreja vai passar pela grande tribulação. Aquele povo que será levado antes é para a destruição, como foi nos dias de Noé. Isso é a verdade do evangelho. Não acredita em mim não. Lê as escrituras que o Senhor Jesus disse como foi nos dias de Noé. Veio o dilúvio e levou a todos. Para onde que o dilúvio levou aquelas pessoas? Foi para a salvação, como ele diz aí? Foi para o céu? Não, foi para a destruição. Assim também acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. Lê as escrituras, não seja enganado por esses pregadores que tudo isso aí é teoria de homem para vender livro, para ganhar dinheiro nas suas costas. Leia as escrituras, ora a Deus, pede sabedoria, pede a Deus o discernimento daquilo que você lê, daquilo que você ouve, meu irmão, porque hoje o mundo está cheio de falsos profetas, de mercenários do evangelho para ganhar dinheiro nas suas costas. Aí eles inventam que nós somos o Israel de Deus, que a igreja é o Israel de Deus, que a igreja substituiu Israel. Leia as escrituras, meu irmão. Leia Romanos 11, todo o capítulo todo. Leia Efésios 2, o capítulo todo, que o povo de Deus é um só. A igreja de Deus é uma só, composta de judeu e de gentil. Por isso que tanto judeu como gentil são filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Fora disso aí você está perdida e perdido, meu irmão. Não existe salvação fora do Senhor Jesus, não. É um povo só e todos vão passar pela grande tribulação. Ou você creia ou você não creia, você vai passar sim. É os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos. Não creia no que eu estou falando não. Lê as escrituras. Eu li para vocês aí. Porque muitos pregadores só pregam dinheiro, só prega prosperidade, vida regalada. Agora, olha para a vida deles. Quem é que está com a vida regalada? Se não é eles que pregam, se não é a família de quem prega. Examina, meu irmão. Não seja enganado. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.